dia a todos os presentes. É com muito prazer que estamos aqui dando início à defesa da dissertação de Rodrigo. Temos aqui a presença das professoras Leila Pufrem e Andrea Carvalho, que nos acompanham desde a qualificação, um processo bem rico aí de sugestões que nos fizeram também repensar algumas questões e que, bom, Rodrigo vai apresentar aqui no dia de hoje. Então, saudações também para os colegas, né, que nos acompanham. Rodrigo vai ter agora uns aproximadamente de 20 a 25 minutos para fazer sua apresentação. Depois disso, as professoras vão fazer sua arguição, comentários, contribuições. Depois disso, a gente vai sair, certo? A gente vai criar outra salinha, vamos sair para fazer a avaliação do trabalho e depois a gente volta já com nossas conclusões. Tá bem? Bom, qualquer coisa, Anthony, aí do rito, se esqueci alguma coisa, você me diz. Bom, tudo bem? Certo. Sim. Ok. Bom, então, vou dar a palavra já a Rodrigo, por favor. Obrigado, professora Nancy. Vamos começar. Bom, a julgar já pela mudança, já no próprio título, né, ampliamos. Então, o título do trabalho ficou definido como mapeamento de redes de conhecimento no domínio seca e semiárido, subsídios para a gestão do conhecimento no NUTSECA. Eu vou fazer uma passagem rapidamente aqui pelos três capítulos que já foram objetos das colaborações, dos enriquecimentos das professoras. Né? Tenho muita felicidade de contar com elas novamente hoje. Então, um roteiro rápido de apresentação seria baseado nos próprios capítulos que apresentamos no texto, a introdução, a revisão de literatura, o seu percurso metodológico, o mapeamento das redes do conhecimento no domínio seco e semiárido, como apresentação dos resultados, e o quinto capítulo com as propostas de gestão do conhecimento, né, a intervenção, nossa, propostas, e as considerações finais. Então, rapidamente, só para contextualizar a introdução, né, o lugar de hoje na dinâmica desse fluxo, dessa explosão já de algumas décadas para cá, na produção da informação e do conhecimento, é de que já não cabe mais apenas a essas unidades de informação, centros de documentação como o NUTSECA, bibliotecas, né, aqueles organismos no Brasil, estamos falando do Brasil, em certa medida, já não cabe mais apenas organizar para colocar à disposição de outras a informação e o conhecimento, e elas estão também chamados, esses centros, essas organizações, as bibliotecas, essas unidades, a também produzir conhecimento, certo? E informação. Para além dos que seriam metadados. Então, um contexto, partimos do concreto ao abstrato, o contexto do mundo, o Brasil nele, e o Rio Grande do Norte como lugar de aterrissagem dessa nossa reflexão. Partimos de uma ideia de que as redes de conhecimento, um trabalho em redes de conhecimento, possibilitará uma gestão do conhecimento, certo? Para isso, a gente lança a mão de crítica, de uma teoria, de uma metodologia, inclusive, o que a gente começa a ensaiar a partir daí, da crítica, né, da autocrítica também, né, acho que seria muito pertinente, a autocrítica, e a gente vai falar um pouco disso tudo aí quando apresentar as propostas. O PRN, o Projeto Rio Grande do Norte, que é o útero do NUTSECA, né, e desdobrando isso nas questões também metodológicas do domínio, né, temático, como âmbito sociológico, como esse território que possibilita o sentido do próprio conhecimento. Então, rapidamente também recordando que o NUTSECA
ele é um órgão vinculado ao CCSA da UFRN, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e foi formalmente fundado com a primeira portaria de 1995 do gabinete da reitoria da UFRN, no dia 17 de fevereiro, aniversariou há pouco, certo? Mas ele começa suas atividades, como nós vamos agora chegar à situação problema, em 1980, que é com a origem da convocação que o projeto do Rio Grande do Norte faz à própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, informalmente, em alguma medida, o NUTSECA surge em 80, mas ele se formaliza como órgão suplementar em 95. Vem a primeira organização do núcleo, né, em 83, com as bases de dados dos grupos de pesquisa, conhecido como GES e CEDISA. O grupo da SECA, como ficou conhecido, ele vai se estruturando a partir dessas articulações. Em seguida, ele passa por uma nova tentativa de organização, em 2002, a partir de uma cooperação com o IBIT, né? E chegamos na atualidade e encontramos ainda certa dificuldade de desatar alguns nós, muita coisa vinculada apenas à gestão documental e à gestão da informação, e nossas propostas aqui vão estar baseadas na gestão do conhecimento, para dinamizar esse núcleo da SECA, esse grupo nasce com o grupo da SECA. Né? Então, eu coloco aí que muito que foi elaborado, desenvolvido, no sentido de retomar a missão do órgão, encontra-se novamente estancado. E para evitar nova dispersão dos atores envolvidos, considerando que o núcleo trabalhou sempre com a multidisciplinaridade, né? Ou seja, houve sempre duas dispersões, na verdade, poderíamos considerar. Então, a gente está propondo agora uma nova reestruturação, certo? Então, chegamos da situação problema aos objetivos. O objetivo geral, definimos como a necessidade de mapear a estrutura, componentes e características das redes de conhecimento no domínio seco e semiárido, para subsidiar estratégias de gestão do conhecimento no NUTSECA, e esse objetivo geral nós buscamos atender com certos métodos, os objetivos específicos correspondendo. Então, o primeiro seria mapear, o de mapear a estrutura, componentes e relações que estabelecem no domínio seco e semiárido. O segundo, identificar autores, instituições e grupos de pesquisa que se relacionam no domínio, caracterizar as redes de conhecimento existentes no domínio. E o último, o quarto, propor estratégias de gestão do conhecimento para recolocar o NUTSECA como agente dinamizador da pesquisa e das redes de conhecimento no domínio. Uma rápida passagem pela revisão da literatura também, estamos dividindo ela em três subseções. O primeiro, o conhecimento e seus contextos de criação e conversão, para a gente deixar claro aí o conceito de conhecimento que estamos trabalhando. Então, conhecimento organizacional, que vai surgir dentro de um problema-realidade. Para isso, lançamos mão da crítica, e aí nos apoiamos aí nesses autores para fazer essa relação e essa construção textual. Bautista Segales, Nonaka Takeuchi e Nonaka Ikono, principalmente o Nonaka Ikono e o Nonaka Takeuchi no que se fala sobre o SESS, né? A tetralética, estamos chamando de tetralética japonesa, que é esse ciclo de conversão do conhecimento, e o BA, como algo que nós estamos aproximando com o conceito de território. A segunda subseção do capítulo é a gestão do conhecimento, um ponto de partida situado. A gente vai descendo a explanação das ideias no texto. Então, a gente define gestão do conhecimento, aí tomando essa noção de território para essa gestão estratégica, certo? Considerando essa globalização de mercado, né? Essa inserção do NUTSECA a partir de um pensamento estratégico de sua própria atuação. A gente se baseia em Valentim, Awad, Borges e Batista. Né? Batista muito interessante, é uma colaboração da professora Andréa, quando ele vai fazer uma diferenciação entre a gestão do conhecimento para a administração pública. E a terceira seção, a rede de conhecimento, a estratégia e o mecanismo de gestão, né, definindo redes de conhecimento. Aí já começamos a falar um pouco
do que vai vir na metodologia, né, o uso da sociometria e da própria estratégia, ou seja, do uso da rede de conhecimento como a estratégia, o mecanismo de estratégia da gestão do conhecimento para o NUTSECA. Aí a gente dialoga com Fialho, Recuero, Marteletos, e Silva, Martins, Tomael e Martí, para falar também aí um pouco da crítica aos conceitos com os quais trabalhamos. O nosso percurso metodológico, começamos o capítulo esclarecendo o campo de estudo, né, o NUTSECA e o seu território. Então, a gente vai falar um pouco aí do PRN, do desdobramento do NUTSECA e do que estamos chamando de fortaleza documental, ou seja, o fundamento no qual se apoiou o NUTSECA para a montagem do seu importantíssimo e riquíssimo acervo documental, né, que se pretende colocar à disposição da rede como fator dinamizador. Então, aí entra a questão da função epistemológica, né, a gente precisa considerar essa realidade para teorizações possíveis. Isso já vai enxertando conteúdo ao conceito de fortaleza documental. E o núcleo epistêmico, que nos serviu de base, né, para a elaboração da estratégia de busca. Então, a gente define aí a caatinga e o semiárido, certo? Então, vamos passando para a execução da pesquisa. Nossa metodologia contou com o guarda-chuva da análise do domínio, né? A análise do domínio, ela enfatiza os entornos sociais específicos da produção científica, né? Considerando seus documentos, seus gêneros, os sistemas simbólicos, porque ela está sempre voltada aos aspectos qualitativos relacionados com a evolução histórico-cultural, certo? E, obviamente, desdobramento, que é um caso específico aí do NUTSECA, concreto, específico, dos seus sistemas de documentação, né? Também especializado. Para isso, nós partimos dos 11 enfoques propostos para estudo do domínio por Riordan, dos estudos bibliométricos, mas nos estamos apoiando em crítica epistemológica, e aí a gente já antecipa aqui alguma coisinha da necessidade de ampliar o escopo da própria pesquisa, né? Articulando aí tanto estudos bibliométricos como estudos epistemológicos e críticos. Não foi possível fazer isso agora, deixar claro. Mas eu já estou antecipando, né, o que a gente vai trazer daqui para a conclusão. E os estudos das estruturas e instituições da comunicação científica. As dimensões que compõem a análise do domínio são a ontológica, né, o que constitui o mundo e seus objetos, a epistemológica, os limites do conhecimento, do que se conhece, a obtenção desse conhecimento e a própria organização dele, a sociológica, a realidade social, os grupos, né, que se relacionam e os discursos, certo? Apoiamos-nos na análise do domínio proposta por Tênis, fizemos uma análise descritiva, né, para apresentar aqui como resultado. Então, as análises bibliométricas, elas passaram a permitir, né, o uso, na verdade, do método matemático estatístico para o estudo da literatura científica, muito embora, como diz Oliveira, a bibliometria, ela passa a se constituir como uma forma de procedimentos, né, para além do meramente técnico, né, e passa a ter esse caráter teórico-conceitual e contextualizado, certo? À luz da análise de domínio. Então, vai se formando aí a nossa metodologia, a análise bibliométrica com análise de domínio. Ainda na análise bibliométrica, os indicadores de produção, né? Apontamos aí produção por ano, por autor, por fonte, palavras-chave, filiação, indicadores de ligação ou de relação, coautoria, também conhecido como de colaboração, cocitação, concorrência, acoplamento bibliográfico. Fizemos também uma busca no diretório de grupos de pesquisa do CNPq Lattes, mas eu trouxe somente aí essa tabelinha, a nossa primeira tabela, a modo de exemplo, de ilustração dos Scopus, né? Porque foi uma pesquisa, é uma base mais complexa no que tange a possibilidade de levantamento de dados, de cruzamento de dados, não à toa, Scopus é uma referência no que oferece de
indicadores, né, bibliométricos. Então, aí, só para ter uma ideia de como trabalhamos nossa estratégia de busca. Já no diretório de base de grupos de pesquisa, a busca é muito simples, inclusive nada complexo, a gente teve que botar a mão na massa, literalmente, nos espelhos de relatórios de consulta dos grupos. Aí eu posso falar um pouco mais à frente sobre isso. Ainda nas bibliométricas, os processamentos de dados foram feitos pela Microsoft Excel, pelo Microsoft Word, Vantage Point, Geth, VozViewer, esses três últimos principalmente para mineração de dados, mapeamento das redes, né, e criação dos clusters. A análise de redes sociais é o terceiro elemento da nossa metodologia, articulada, né, com a análise de domínio e com os estudos bibliométricos. E a ARS, a análise de redes sociais, metodologicamente foca na dinâmica do grupo e nas relações originadas pelos atores ou nós, caracterizados pela elaboração de grafos, né, que são esses desenhos constituídos por pontos que se interligam por arcos ou arestas, né, segundo aí essa fonte, os quais podem representar ligações fracas ou fortes. Tomamos de recueiro a medida de centralidade e a medida de densidade de rede, certo? A análise de redes sociais ainda, com relação a seus procedimentos, consideramos a morfologia dessa rede, né, o posicionamento dos atores na estrutura da rede, o procedimento também de associação entre essas posições e o comportamento, né, estratégico dos atores nela, e também os procedimentos que medem a eventual evolução e reestruturação do sistema de interdependências em relação ao tempo, né, porque no tempo as redes vão se reconfigurando, vão se movendo, né, então a gente traz aqui apenas um retrato. E aí chegamos aí a uma síntesezinha bem pequena sobre essa triangulação metodológica, análise de domínio, por análise bibliométrica, por análise de redes sociais, com fundamento epistemológico crítico, apoiado, né, apoiamos-nos aí, e critérios, pelo menos alguns, para a dinamização das redes de conhecimento no domínio seco-semiárido, tudo isso na medida em que possa ser aplicado os produtos e reelaborado todo esse movimento de rede mapeado, tudo isso vai sendo revisto, né? Então, o mapeamento agora, acho que chegamos num ponto onde a gente traz alguma novidade, né, para o que foi a qualificação. Então, aí sim, uma sinopse do que a gente conseguiu com esses resultados, a princípio, né? Conseguimos detectar as estruturas da rede de conhecimento, certo? Conseguimos perceber as expressões das relações e a tipologia, né, da existência das redes, dessas visualizações. Então, a gente verificou a colaboração, né, por coautoria, consultação, acoplamento bibliográfico, muito elas vinculadas com relações de informalidade, certo? E os grupos de pesquisa já mais estruturados, né, essas relações ficam mais claras a partir do que foi analisado e está sendo descrito nesses resultados, a partir do que foi feito como busca no diretório de pesquisa, do grupo de pesquisa. Então, percebemos aí esse problema das redes invisíveis, né, a partir das redes sociais e do uso dos softwares de mapeamento. Essas redes invisíveis é muito interessante, porque, além de tudo, existem vieses, né, das próprias bases de dados, né? Nós fizemos, como disse, em duas, Scopus e o diretório. Na Scopus, isso fica mais evidente, né? De que os resultados eles vêm segundo o que algoritmos definem, e quem está por trás desses algoritmos, eu acho que é um elemento que a gente precisaria no futuro considerar também, né? Para isso, a crítica que a gente traz aqui, fundamentando o nosso trabalho. Então, essas redes invisíveis, elas são visualizadas em alguma medida, mas outras ficam submersas e a gente não consegue. Então, precisaria ser feito um trabalho posterior para visualização e definir também critérios de corte de dados, para que a gente possa visibilizar um equilíbrio, né, dessas redes. Então, foi possível também, com os resultados, identificar os atores individuais e institucionais, né, e suas relações, a centralidade
respeito à capacidade de atores, né, dentro da rede, de cada rede, né, podemos também perceber aí os periódicos mais produtivos e mais relevantes, né, eu acrescentaria aqui agora, através do indicador de citação e cocitação, e as redes temáticas, o que nos faz pensar no NUTSECA e o que está sendo apresentado aqui como resultado é o que vamos propor como um equilíbrio do conhecimento. Então, aí, para ilustrar minimamente o que nós fizemos, é interessante e importante dizer que na Scopus nós tivemos que 2 momentos de análise de dados, de levantamento e análise de dados, porque quando fizemos esse primeiro recorte, né, que são essas que a gente chama aqui de características gerais da produção científica, o grosso do resultado apontava a predominância de ciências biológicas, da ecologia, das ciências ambientais, e a reboque disso tudo, muito incipiente, a produção nas ciências humanas e ciências sociais. Então, a gente fez esse segundo momento, que foi definir critérios para fazer também um corte e chegar a, talvez, visibilizar, né, a produção nessas áreas das ciências sociais, porque, considerando que o NUTSECA parte das ciências sociais, a gente queria saber como é que estava essa situação para poder pensar nos produtos. Então, aí a gente traz essa característica geral, esse primeiro gráfico nosso, né, a produção por ano, né, fizemos um corte aí de mais de 100 produções, e ele ficou a partir de 2008 até 2021, lembrando que o recorte é de 1970, não é o nosso primeiro critério, mas para expressá-lo aqui, graficamente, nós definimos o critério de corte de uma produção maior que 100 publicações, certo? Produtividade de autores e instituições também desse quadro geral. Aí a gente conseguiu, acredito, 17 autores. Eu trago aqui apenas 5, né, para que a gente tenha ideia. Então, vocês podem perceber que todos eles aqui, e no próprio quadro, ainda que eu trouxesse e ampliasse os outros 17 autores, nenhum deles estavam vinculados a ciências sociais e humanas. Certo? Então, tá aí o Departamento de Botânica, da UFPE, a UFPE é muito forte na produção, né? Todos eles com doutorado, mestrado, graduação nas áreas da ciência biológica, da botânica, das engenharias ambientais, das ciências ambientais. Aí o quadro Produtividade de Autores e Instituições, ainda geral. Aí trouxemos aqui uma tabela representativa do que foi retirado. Esqueçam esse último detalhe, Scopus, porque ela foi retirada da rede de conhecimento, né, do grupo de pesquisa, dos grupos de pesquisa no diretório do CNPq Lattes. Então, tá aí, ó, a gente percebe a força do Nordeste nessa produção no domínio seco semiárido, certo? Aí a gente apresenta minimamente uma quantidade de grupos de pesquisa por instituição, né, são indicadores de produção. A Universidade Federal Rural do Semiárido, em primeiro lugar aí, do Rio Grande do Norte, né? A Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, que vai mostrar uma presença constante, com cabeças ou como centralidade, né, como instituição, ou como centralidade dessa produção, ela aqui, na manutenção de grupos, na salvaguarda, como dizer, nessa produção dos grupos de conhecimento, ela já se encontra aí na 8ª posição, né? Então, essa foi uma diferença marcante que a gente encontrou aí, e mostra como talvez esse domínio precise realmente de uma articulação maior, de uma dinamização, para que a gente possa ir fazendo esse equilíbrio e que as outras instituições também, os outros pesquisadores comecem a poder apresentar também um número talvez maior e de melhor qualidade os seus resultados e suas pesquisas.
Então, aqui já trabalhando, ainda trabalhando com a Scopus, nas características gerais, a gente mapeou aqui as redes de coautoria. Aí eu trouxe essas duas ilustrações, falando dessa centralidade de grau e dessa centralidade de intermediação. Engraçado ver aí que praticamente não há mudança de posição dos atores, né? Eles se mantêm. Então, você vê Leal muito bem posicionada aí, né? O tamanho do nó, ele indica essa citação de coautoria, essas produções em coautoria. O Albuquerque, que é um professor que foi da Federal Rural de Pernambuco e depois passa para o Federal de Pernambuco, né? Aí também muito presente. O Freire é outro nó aí, o Lucena é outro, são dois nós aí também muito presentes, o Alves, o Vasconcelos. Então a gente vai vendo certa dispersão também dentro entre os clusters e essa produção de coautoria, essa rede, né, que está expressada em coautoria, ela vai ganhando essas características. Aí a gente traz um pouco aqui, agora, o que nós definimos como categoria de ciências sociais, que foi aquilo que eu expliquei antecipadamente. Né? Então, trouxemos aqui para ilustrar esse momento o que nós fizemos como rede temática, e essa rede temática nasce da expressão de concorrência de palavras-chave no domínio semiárido. Então, temos aí 3 clusters, né? O vermelho, o verde e o azul. Os temas se relacionando, mas Brasil, Caatinga, aqui, ó, região semiárida, e aí a gente dá um destaque na figura 5 a esse cluster vermelho, porque ele encerra o nosso núcleo epistêmico, né? E como ele vai se relacionando, de alguma maneira, com os demais clusters, a partir de certas palavras, de certos descritores que foram utilizados para descrever essas produções, né, esses documentos. Então, aí uma relação grande com biodiversidade, a região semiárida, já partindo para esse outro cluster azul, árvores, né, sempre tudo muito voltado para a ecologia, para a biologia, né, muito pouco realmente, e aí chamou a atenção aqui a medicina tradicional, né, essa relação distante e ainda assim uma produção sobre a medicina tradicional muito pequena ainda. Chegamos aqui à rede de cocitação, né? Então a gente fez 2 redes de cocitação, uma de autores, outra de periódicos. Também vai mostrando essa de cocitação de autores aí, esses 3 clusters em cores distintas, como vão se relacionando e quem são esses atores dentro de cada cluster que pode fazer uma articulação, uma mediação, né? A gente percebe aí o Albuquerque novamente, o Alves, né, no cluster azul, o Albuquerque no vermelho, a Tabarelli, todos esses 3 sempre estiveram muito presentes nos nossos dados levantados e analisados, certo? Temos também aí na figura 8 a rede de cocitação de periódicos, os jornais e os periódicos. Percebemos na pesquisa a presença já muito consolidada de alguns periódicos nacionais, né? Então, de fato, o Brasil, pelo domínio, já tem um lugar muito bem consolidado, muito embora as revistas que predominam e que concentram a maior quantidade de publicações e sejam estrangeiras, né? Aquelas de maior impacto de científico, né? Os resultados de impacto científico buscam essas revistas do exterior. Outro indicador de relação que nós trouxemos a partir da categoria Ciências Sociais foi a rede de acoplamento bibliográfico, né? Então, trouxemos aí o acoplamento entre autores e a gente percebe a distância, né, entre os clusters, nessa figura 9. Novamente, Alves aí, ó, fazendo a de centralidade e intermediação dentro
dentro do cluster verde. A gente tem aqui Ferreira da Silva no cluster azul, uma produção já mais incipiente também, e menor ainda o cluster vermelho, eu não consigo nem ler aqui o nome de algum desses autores. Mostra que também há relações muito fracas, né, intra-clusters aí, né? Então a gente foi, nesse mapa a gente foi descrevendo em boa medida alguns desses elementos, e aí é interessante agora observar que na figura 10 a gente foi, explicitamos aqui essa visualização da rede do acoplamento bibliográfico segundo o critério médio de publicação. Então fizemos um recorte temporal de 2014 a 2020, e aí a gente percebe a mudança, né, da posição de alguns autores. Albuquerque passa a ter predominância já aí, ou seja, quanto mais escuro, quanto mais azul, os nós, as cores dos nós, mais antiga esse acoplamento, né? Lembrando que o acoplamento bibliográfico se analisa em par e verifica-se os autores que usaram da mesma referência, do mesmo título, de mesmo outros autores, para a elaboração dos seus trabalhos, dos seus produtos. A Alves já diminui consideravelmente também aí, mas mantém-se aí minimamente uma relação, uma ligação entre eles muito forte, porque eles sempre próximos. O cluster amarelo com Lopes também ali, ele se mantém, mas cresce, né, em termos de acoplamento, na quantidade aí, e o cluster azul também se mistura um pouco aqui do lado direito, com uma coloração mais amarelada. Isso vai mostrando os temas que são escolhidos ali, mais emergentes, por aqueles que estão produzindo, né, no domínio temático. No caso aí, por acoplamento bibliográfico, esses são os indicadores aqui apresentados agora. Trouxemos também a rede de conhecimento em grupo de pesquisa, e eu trouxe esse gráfico somente para deixar mais uma vez claro o quanto há um desequilíbrio na produção do conhecimento do domínio, né? Então, ciências agrárias com 35% da produção, ciências biológicas com 22%, e agora, em terceiro lugar, só agora, ciências humanas, certo? Ciências sociais aplicadas está lá com 5%, certo? Então, a produção realmente, pelo menos na Scopus e no diretório de grupos de pesquisa, tem explicitado esse desequilíbrio na produção do conhecimento. Então, está aí, a distribuição dos grupos por área de conhecimento, dado extraído do diretório de grupo de pesquisa CNPq Lattes. Bom, feito essa rápida também explanação sobre os resultados, acho que cabe agora a gente falar um pouco dessas propostas de intervenção, que é o que nos exigem, né, como resultado da pesquisa e da apresentação da própria dissertação. A gente começa falando um pouco dessas propostas de intervenção sobre esse estratégico crítico e o ganho de escala, de como a gente vai estar sempre pensando criticamente, né, para pensar estrategicamente, temas, conteúdos, né? Então, a gente parte dessa totalidade concreta, que seriam as redes de conhecimento, o âmbito de atuação limite do NUTSECA como um dos nós, mas que pretendemos que seja um nó dinamizador, né, dessas redes de conhecimento. Ficou ali evidente nos resultados que há pouca ligação forte intra-cluster, existe entre o cluster, então, porque são temas que vão aproximando aqueles pesquisadores, aquelas instituições, consequentemente as produções vão se dando dentro de certas áreas, de campos de saberes, mas não há uma relação tão forte, né, para que a gente possa pensar essa articulação em rede. Então, essa totalidade concreta seriam as redes, porque seria esse âmbito concreto de atuação limite do próprio NUTSECA. Daí a gente chega no Brasil e chega depois no Rio Grande do Norte, obviamente, aí o NUTSECA na UFRN,
E aí, quando a gente propõe esse ganho de escala, que a gente vai apresentar logo mais, começamos a repensar essa atuação do NutriSeca a partir desses resultados e prospectamos essas redes do conhecimento como um mecanismo de gestão do conhecimento. Né? Novamente, a crítica, novamente, a origem do NutriSeca, o PRN, certo? E, novamente, a problematização a partir do domínio do território para pensar essas estratégias. Então, a gente vem aqui apresentar agora, aí eu vou falar um pouco dessas cinco propostas, né, de intervenção, de gestão do conhecimento para o NutriSeca. E o primeiro dele é o próprio mapa, né, o mapa das redes de conhecimento no domínio, certo? Esse mapa, a rigor, já é o primeiro produto, porque na medida em que a gente já apresentou os resultados, já existe um mapa. E isso é fundamental para fazer esse diagnóstico. Com esse diagnóstico, a gente pode realizar o que estamos chamando de primeiros contatos com esses nós e esses parceiros, esses atores, esses componentes das redes, certo? Aí a gente pode identificar os interesses tácitos de cada ator, né, nas redes, de se aproximar, de dinamizar, de acessar outros documentos, outros conhecimentos, né? E isso significaria, no nosso modo de ver, o trânsito dessa primeira abordagem informal para a abordagem formal. Né? Então, a gente faz esses primeiros contatos para saber dos interesses a partir desse mapeamento. Né? Então, a gente pode fazer aí uma lista e começar a fazer essa comunicação com os próprios atores. Esse seria a escala mais concreta, né? As redes já visualizadas. Aí eu vou descendo. Feitos esses primeiros contatos, a gente propõe a realização de encontros e reuniões temáticas, o que a gente está chamando aqui de ambiente de contato, certo? Ainda num âmbito muito informal, sem nada pré-estabelecido, né? Mas a gente vai descendo essa escala até o abstrato. Então, os encontros e reuniões temáticas, a gente está ligado em Davenport e Prusak, tomamos 4 pontos deles que nos ajudaram a refletir um pouco sobre essa proposta, e aí a gente vai fazer esse primeiro contato, criando os ambientes de contato, né, a partir de informações não estruturadas, então tem características de informalidade, para levantar esse capital intelectual, certo? A partir da identificação dos interesses tácitos desses atores. Isso também ainda na abordagem no âmbito informal. E aí a gente pode começar a pensar em formalizar, estruturando o registro em papel, né? Imaginar que o NutriSeca tem uma gama de registro em papel ali impressionante, né? O Tereza Aranha conseguiu fazer uma hemeroteca riquíssima, e aí a gente já vai formalizando esse procedimento até que a gente possa, que também já está, de certa forma, encaminhado no NutriSeca, que é a estruturação estruturada em computador, mas a gente agora tem que pensar em termos de rede, né? A gente precisa pensar em termos de rede. E aí a gente faz essas reuniões, faz essas conversas, desce mais um nível na escala e pode ajustar da nossa própria dissertação o que a gente está chamando de relatório técnico, não é, que se viria de espelho para esses atores, né, esses atores identificados, os visíveis, né, tem que considerar também isso, porque a gente fala em redes invisíveis. Então, seria desse recorte pequeno, desse retrato pequeno, a gente faria esse espelho para tratar do equilíbrio do conhecimento, já que o NutriSeca vem das ciências sociais, e aí a gente pode pensar na organização do conhecimento, na produção de serviços de informação e de conhecimento, como tesauros e sistemas de ontologia, para colaborar aí já com essa produção do conhecimento do domínio temático. Então, alguns critérios estruturadores, a gente parte de Batista, né, principalmente aqueles eixos dos vários que ele propõe, que é a inserção internacional soberana do NutriSeca,
a estrutura tecnoprodutiva e articulada regionalmente e a sustentabilidade ambiental. Isso foi uma coisa que ficou muito claro no nosso resultado. Daí a gente vai começar a descer mais outra escala e formalizar e aprofundar a formalização com a formação continuada. Seria o ponto de flexão na escalada que nós estamos propondo para que o NUTSECA possa repensar sua própria atuação com a reelaboração refletida criticamente. Certo? Então, a gente chega no âmbito abstrato para que a gente depois chegue no último ponto de proposta, que é o mapeamento sistemático e sazonal. Certo? E aí, a partir daí, a gente poderia ampliar o escopo da própria pesquisa, estudar outras bases de dados, estudar os eventos científicos, os programas de pós-graduação que trabalham e produzam conhecimento no domínio temático, certo? Podemos ampliar a combinação também dos enfoques de estudo da análise de domínio e criar, talvez, aí o que a gente pode chamar de uma rede do conhecimento. Então, esses são nossas cinco propostas de intervenção de gestão do conhecimento no NUTSECA. Aí vamos finalizar, o tempo já está bastante adiantado, né? A gente percebeu aí o limite da nossa pesquisa, né? A gente percebeu que o levantamento dos dados metodologicamente são restritos, acho que é muito comum nas pesquisas científicas, do método científico. Os critérios de recorte dos dados, né, também são outro limitador. A questão do fator tempo, a cronologia, por isso que a gente traz no trabalho, acho que dois mapas com o fator tempo, para a gente poder pensar essa questão da necessidade de sazonalidade do mapeamento e a circunstância da análise de domínio própria, porque a análise de domínio ela não positiviza a ponto de congelar o domínio, não é? A análise do domínio. Então, esse escopo teórico-metodológico é muito interessante para a gente seguir trabalhando a partir dele e também da própria interpretação de quem está fazendo a análise, certo? A gente propõe aí, talvez não, né, mas ampliar, mas aqui a gente propõe o que eu já mencionei, né, ampliar esse escopo da pesquisa, complementar essa pesquisa, né, combinando mais enfoques de análise de domínio, né, para o estudo do domínio, sempre com a problematização teórico-ético-crítica, isso é fundamental, certo? E chegamos aí a uma reflexão propositiva para finalizar nossa apresentação, que é inspirados no legado de Manuel Corrêa de Andrade e Terezinha Aranha, hoje produzir um conhecimento que seja correspondente com as necessidades do próprio território, no caso do NUTSECA, e o que se expressa pelo domínio, para assim deixar de estar a reboque epistemológico daquilo que é produzido pelas instituições de conhecimento dos centros de poder mundial, cuja máxima expressão está na incapacidade que nossas organizações têm de enxergar a subordinação a eles, e, em consequência, a renúncia à soberania nacional brasileira em benefício dos interesses alienígenas. Com isso, a gente termina a apresentação para abrir espaço para as arguições da banca. Muito obrigado. Muito obrigada. Rodrigo, vou dar, então, a palavra à professora Leila, nossa professora convidada, membro externo. Bom dia, Rodrigo, parabéns pela sua evolução. Bom dia, querida Nancy. Esse nosso diálogo permanente é muito importante para mim, para o meu crescimento pessoal, porque a gente cresce até eu morrer. Então, e eu espero que sim, né? E também a Andréa, que é um prazer revê-la, né? Já tivemos muitos momentos importantes juntos. Eu quero primeiro parabenizar, porque um dos critérios para nós avaliarmos um trabalho é o que ele nos faz pensar, né? O que ele nos abre de perspectiva. E é um dos critérios pelos quais eu me baseio, eu sigo à risca, porque esse critério é importantíssimo. Quantas coisas que
eu já havia lido, né, do trabalho do Rodrigo, e quantas coisas eu li com essa apresentação, né? Quanto mais eu pude refletir e perceber todas aquelas nuances que haviam passado quase que imperceptíveis para mim na primeira leitura, na segunda leitura, e na terceira, e agora comparando o que você fez, né, na qualificação e o que você trouxe para nós, não é? Com a leitura de todas as nossas observações, que a gente percebe ali, não sei se a Andréa percebeu isso também, mas foi uma leitura consciente e crítica e autocrítica. Isso é muito importante, Rodrigo. Então, eu te agradeço essa evolução, agradeço a Nancy, porque sei o quão segura é essa orientação da Nancy, né? É uma pessoa que tem mesmo aqueles saberes necessários como orientadora. Eu achei que foi muito bom para você, né, esse tipo de orientação. Muito boa. Então, eu acho que é importante que eu diga somente aquilo que me causou impacto para futuras conversas e futuros diálogos e a tua futura evolução em relação ao que você trouxe como resultado, né? Então, esse parecer, para mim, é um parecer bem circunstanciado, mas que agora vai ficar muito mais reduzido, não é? Porque, em relação à dimensão epistemológica, você considerou a importância de rever, né, até aquela formatação, aquela percepção tua, e depois, no final, eu quero trocar ideias com você a respeito do concreto pensado, né? Então, você considerou essa importância das nossas sugestões e também em relação às redes de conhecimento para aprofundamento dessa cooperação, é o que você espera, né, que isso haja, em prol de uma ciência que você chama de ciência responsável, que seria correspondente com todas essas condições de possibilidade que você vê, né, no núcleo, que você vê nesse trabalho, e como você veria em qualquer instituição, né, ou nação. Assim, você considera a ciência como ferramenta para essas tarefas inadiáveis, né? E você destaca também a análise de domínio entre as categorias de Jordan, né, os estudos bibliométricos, né, que você analisa, os estudos epistemológicos e críticos, e também os estudos de estruturas de instituições da comunicação científica. Eu achei que ficou perfeita essa colocação. Explicita a recorrência de uma análise epistemológica crítica como complemento, né, a essa tua análise, e você também responde a algumas questões que coloquei na qualificação. Então, você contextualiza muito bem o problema, citando essa caracterização do núcleo, né, e também não só eu achei que não só como um órgão suplementar, não é, mas como um núcleo de atividade didático-pedagógica, e é muito importante que você reconheceu isso também, não é, no núcleo. Então, o objeto você coloca como as redes de conhecimento no domínio seco e semiárido, né? Então, achei que ficou mais bem colocado, né? E coloca aquelas questões de pesquisa, né, em relação às redes, às estratégias que ela, né, tem, e também como ela pode aprimorar, como ela poderia, né, aprimorar a sua atuação. E o problema da pesquisa na qualificação, você teria colocado quais atores, relações e critérios podem ser propostos para continuar. Então, eu achei que, e nós achamos, que seria muito redutor esse problema de pesquisa, né, porque você seria apenas uma questão de identificação. Mas você vai além. Então, parece que você não formulou um problema dessa vez, né, nessa versão final. Então, se você formulou, gostaria de saber, não é? Afinal, qual é, né? Em relação ao objetivo geral, que você também modificou, mapear a estrutura, componentes e características das redes de conhecimento do NUTSEC e semiárido para subsidiar estratégias de gestão do conhecimento do NUTSEC. Então, você coloca
o objetivo final, quer dizer, a proposta final, que seria esses subsídios, né, que seriam dados. Então, como específicos, é mapear a estrutura, identificar os autores, que seria, né, e grupos que se relacionam no domínio, caracterizar as redes e propor estratégias de gestão do conhecimento. Então, volta àquela questão, será que essa proposta não seria o objetivo geral, ou não seria a proposta mais ampla? Mas isso é uma questão que eu só coloquei em discussão para que você e Nancy vejam, e também ver o que a Andrea também diz a respeito. As justificativas muito interessantes, muito boas, e diria também que essa tua justificativa pessoal, não é muito interessante, porque você narra com a história. A partir do momento que cheguei, vindo de outra instituição, eu achei até muito o estilo assim muito bom, né? Para você contar essa história tua, né, também. Em relação à dimensão teórica, esse referencial teórico-conceitual, né, é pertinente, né, em relação aos seus objetivos e à sua proposta, e acho também, não sei o que você pensa do assunto, porque você demonstra que tem um conhecimento da literatura e esse quadro teórico é um quadro necessário, né, para que você consiga atingir o que você pretende, né? Então, eu acho que a literatura da área de gestão do conhecimento, ela parece que está sendo estimulada pela produção capitalista mesmo e acelerada a partir das inovações tecnológicas que a gente vem percebendo. Então, há, sim, duas vertentes nessa literatura, e uma de que parece que inspirada no fato de que o conhecimento passa a ser alvo de interesse, né, e se transforma em objeto privilegiado, né, da gestão, da administração, ajustando-se, de certa forma, às necessidades produzidas, né, distanciando das concepções filosóficas de teoria do conhecimento e daquelas especulações que são decorrentes do diálogo interdominial. Então, acho que a literatura que você traz, ela se relaciona profundamente com a proposta do seu estudo e encontra suporte, né, nesses autores, nesse quadro teórico. Em relação à dimensão metodológica, eu acho que você descreveu muito bem essa triangulação metodológica, inovadora bastante, e você também descreve muito bem as suas estratégias, né, as estratégias de busca. Achei muito bom o teu trabalho. A dimensão morfológica, você traz uma estrutura abrangente, bem articulada, né, que formalizando um conjunto que está esteticamente bem configurado, né? E, no resumo, eu recomendo que você padronize o tempo verbal na voz ativa, na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, como só em fazer para resumos científicos, né? Você está me ouvindo bem, Rodrigo? Sim, professora. Sim? Sigo atento. Todos Sim. vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou continuar, porque eu fiquei na dúvida, porque fez um barulho aqui. Em relação à dimensão ética, você mostrou bastante cuidado em relação aos autores e também, principalmente, em relação a toda a descrição que você faz, muito fiel ao seu programa metodológico, né? Em relação à dimensão política, então entramos de novo naquela questão do conjunto dessas obras analisadas, que tem potenciais diversos de leitura, não é? Você fez uma leitura especial, mas você mesmo parece considerar a fragilidade desse conjunto em relação à percepção da dimensão sociopolítica. É isso? Queria saber a tua opinião a respeito disso, porque isso é muito importante para a sua vida futura, né? Considerando não terem sido identificados termos também que sugerissem diretamente uma discussão
sociopolítica da seca e do semiárido, você afirma que este é um aspecto medular na discussão epistemológica. Eu pergunto se não seria um aspecto relacionado à dimensão sociopolítica, o que, de certa forma, vai sugerir uma compatibilidade entre a literatura e as posições políticas mais conservadoras. Tá? Então, agora, em relação ao que você poderia rever ou o que eu gostaria de ouvir. Na página 98, né, você coloca os critérios orientadores da estruturação, atuação e dinamização das redes de conhecimento, conscientes de que o locus de enunciação é o NUT SECA, órgão político. Você diz que passarão pelo entendimento da fundamental importância da função da articulação subordinada das esferas públicas e privadas para alcançar desenvolvimento e soberania nacionais em correspondência aos eixos temáticos sintetizados em Batista. Então, Batista, o autor, que foi, inclusive, foi citado pela Andréa, né, na nossa qualificação. E a página 99, e eu acho que deveria explicar melhor, que você comenta sobre os materiais didáticos pedagógicos, que serão fruto da passagem do concreto, redes de conhecimento como o mundo, o concreto, ao abstrato, NUT SECA e seu território, e o retorno ao concreto, após a reelaboração refletida criticamente da atuação do NUT SECA. Né? Então, eu te pergunto, eu achei muito claro, mas seria uma aproximação ao conceito marxiano de concreto pensado? Segundo essa concepção, o mundo real, concreto, ele não é refletido pelo cérebro dos homens como uma câmara fotográfica, né? O espelho reflete as imagens, né? O cérebro vai refletir, né, como um concreto pensado, como um construto cerebral. Então, isso é um ensinamento fundamental que diferencia o materialismo dialético do materialismo anterior, não é? De Feuerbach. E também gostaria que você revisse na página 103, espera nas conclusões intensificar o estudo a partir da questão. Não seria intensificar a questão, você não vai intensificar a questão, você vai intensificar o estudo a partir da questão. Não é? Então, é só para mudar ali essa estrutura. E eu acho que, observando esses indicadores de avaliação de desempenho individual e grupal, como resultados dessas análises, a partir dos resultados performáticos que você tem, né? Ou seja, quantidade de grupos de pesquisa, de grupo por região, quantidade de grupos até por afiliação. Você considera terem sido suficientes para atingir os objetivos da pesquisa, ou você prevê ainda privilegiar em futuros estudos outros setores ou dimensões específicas para aferir e avaliar esse desempenho, né? A partir dos elementos que você observa, em relação aos seus propósitos, não é? Logicamente, tá? E os propósitos futuros que terão. Então, é mais ou menos isso. Eu te parabenizo a Nancy, e eu acho que não tem muito a modificar. Eu gostaria de ouvir até a opinião da Andréa, porque a Andréa tem muito mais condições de avaliar o tema em si, tá bom? Muito obrigada, então, pela confiança, né, e pelo diálogo que você permitiu. Muito obrigada, Leila. Rodrigo, você eu respondo logo, Leila, ou a gente escuta a Andréa. Talvez seja melhor responder logo, aproveitando que as questões foram colocadas, né? Sim. Mas aí tudo vai... Das questões que a professora Leila nos coloca, vai se articulando a partir da primeira questão do problema, né, do que a gente coloca até como as perguntas de pesquisa, né, a gente não coloca como problema científico, porque acredito que a nossa preocupação, e aí nas conversas com o Nancy, que fez com que a gente desse um giro, né, no direcionamento do que a gente estava fazendo, mas foi um giro mais de percepção, que obviamente nos levou
a um caminho também muito interessante, e a gente sai de propor a criação de uma rede para perceber a existência das redes e aí a necessidade agora de como é que o NUTSECA pode se colocar. E isso pensado desde um programa de pós-graduação profissional. Então, a gente pensou nossas perguntas de pesquisa e nossos objetivos, por isso que você pergunta, será que o último específico não seria o geral? Mas a gente está pensando em apresentar o que o programa nos pede. Né? É um produto. Certo? Então, em função disso, nós não trabalhamos, apesar de que a gente fala da questão problema, porque deve existir, para que a pesquisa possa se estimular. Né? E aí a situação é essa, que está, inclusive, como você bem colocou, professora, nas minhas justificativas, e ali eu deixo claro, falo em primeira pessoa do singular, porque não tem como se separar uma coisa da outra, na minha visão, não. A gente tem que se comprometer, certo? E aí, pelo menos na justificativa, a gente fala diretamente. Uhum. E aí eu coloco o que eu encontrei quando cheguei. Eu cheguei e encontrei aquilo. E aí tive a oportunidade de fazer uma transferência, inclusive de sede, que nos foi dado aí pela direção do CCSA, que melhorou nosso ambiente, apesar de ainda precisar melhorá-lo, mas o que eu encontrei foi aquilo. Então, quando eu passei a ler e a estudar sobre o NUTSECA, o que a gente usa em boa medida na nossa dissertação, a gente vai vendo que o NUTSECA passa por uma sorte de articulações e desarticulações, desarticulações. E eu ficava pensando em Terezinha Aranha, brigando com o latifundiário, brigando com a classe política representativa desses latifundiários, para poder resolver o problema do impacto da seca no semiárido, né, do norte rio-grandense, porque, afinal das contas, 89% do território do Rio Grande do Norte é seco semiárido. Quem vai para Natal e acha que o Rio Grande do Norte é aquilo, está muito enganado. Então, Natal é um litoral seco semiárido do ponto de vista cultural. Porque o que tem de gente que vai ali, saindo das outras cidades do que se considera interior do estado, então aquilo foi o que eu encontrei, certo? E aí, nesse caso, a gente responde, espero que satisfatoriamente, essa questão do problema. A gente problematiza textualmente e chega às perguntas considerando o que o produto deve considerar para apresentar o programa, que é o que nos é exigido. Né? Deixa eu ver se eu lembro bem aqui, a segunda questão, não anotei. Sim, a questão da teoria com o aspecto sociopolítico. Né? Novamente, acho que a gente já tratou disso na qualificação, mas eu acredito que seja válido aqui trazer novamente, pegar a citação do ensaio maravilhoso do meu conterrâneo aqui, já falecido, Manuel Corrêa de Andrade, né? O ensaio, a ocupação do espaço do território norte-rio-grandense. Então, faço questão de colocar uma cita larga, porque ali, para mim, está expressado essa relação da epistemologia, que não é só campo de conhecimento científico, né? A gente vai tentar ampliar essa concepção de episteme, por isso a gente vai falar do núcleo epistêmico no trabalho, inclusive vai trazer isso na metodologia, não é só campo de estudo, certo? E isso está articulado, obviamente, com o campo sociopolítico, a gente precisa saber, por isso também, a necessidade de ampliar os enfoques de estudo da análise de domínio, né? Que epistemes predominam na produção do conhecimento no domínio seco semiárido. E aí o mapa me deu que não existe praticamente produção na área das ciências humanas. Muito do que se vê ainda, a gente vai encontrar praticamente os mesmos autores no recorte da categoria que a gente vai chamar categoria ciência social. A gente vai encontrar basicamente os mesmos autores. No recorte de dados que a gente faz para expor ali em quadros, em gráficos, cai de 17 para 12, e eu acho que muda 5 ou 6, mas a maioria permanece representada também no quadro geral. Então, é uma ciência como as ciências ambientais, que é multi-inter, transdisciplinar, que está se preocupando com as ciências sociais e humanas. Então, eu digo, o NUTSECA, nesse âmbito epistemológico e suas preocupações sociopolíticas,
Porque, como diz até a própria Tereza Aranha, nossa preocupação é o pequeno produtor rural, quando o NUTSECA vem a surgir do projeto Rio Grande do Norte. Então, está aí o aspecto do conhecimento vinculado, inevitavelmente, com as consequências políticas, com o que se produz nesse ambiente sociopolítico. Certo? A questão aí do Batista, eu fiquei muito feliz, na página 98, você colocou, professor, o Batista foi essa referência que, apesar de ter sido pouco usada, mas o que a gente usou ali como um quadro, por exemplo, e esse diálogo com ele, né, e aí já agradecendo também já de antemão a professora Andréa pela indicação, em sintonia com o que a gente estava propondo já desde a qualificação, é de que aí essa subordinação, né, que eu acredito que falta aí, talvez agora para os ajustes finais, fazer uma melhoria nesse texto, para dizer, inclusive, quem deve estar subordinado a quem, né, na esfera pública e privada. Agora, não sem articulação, porque há uma confusão muito grande, dualista, da produção do valor. Aí eu tomo Marx, da produção do valor, que acaba separando, e aí não nos interessa viver de filosofia analítica, viver de filosofia da linguagem apenas, tá certo? Por isso que eu estou chamando o território para o estratégico da atuação do NUTSECA e de como as redes aí são esses critérios que a gente poderia ter colocado mais alguma coisa, mas para o projeto, para o que se apresentou como resultado, para a gente foi suficiente, mas essa subordinação da esfera privada como aquilo alienado, né, em mãos de pouquíssimos, para o público que representa, o público, parece que a gente precisa reproblematizar essa questão do público, porque vai esvaziando essa categoria, somente com toda essa discussão aí que a gente está vendo de desmonte do público, em detrimento do público, a gente engorda o privado, engorda os poucos, né? Então, essa questão do público, para mim, a gente precisa também, futuramente, aprofundar, porque esse público será, sim, o representativo da coletividade, do que é comum, da comunidade, certo? Com relação aí a essa questão, não tenha dúvida que a gente, de alguma maneira, está dialogando com Marx também nessa relação do trânsito do concreto ao abstrato, tomando o concreto, parece mais interessante, porque nos colocam dentro das academias hoje aqui, de que o abstrato é o universal, e o concreto seria o positivo. E aí a gente faz uma inversão com o Bautista Segales, que com certeza está bebendo de Marx, certo? Numa releitura de Marx, com Dussel, com o próprio irmão dele, falecido recentemente, o Juan José Bautista Segales, e a gente está tomando aí do Rafael, o que ele vai chamar de geopolítica da liberação. Então, essa geopolítica da liberação, o locus de enunciação, que é o NUTSECA, não estou esquecendo disso, deve perceber o seu âmbito concreto de atuação. Porque nenhum povo, nenhuma cultura vai se desenvolver isoladamente. Por isso as redes, analogamente, eu uso o termo análogo, analogicamente estamos trazendo essa percepção conceitual do marco categorial do Rafael Bautista para nosso trabalho, porque eu digo o concreto da minha atuação é o mundo inteiro, essa humanidade pátria, como dirá José Martí. Mas, também como seguirá dizendo Martí, o NUTSECA, que é o locus de enunciação, não é? Porque aí, para mim, um abstrato, porque é a possibilidade de se repensar, de se ver numa racionalidade autocrítica de posicionamento no seu locus, desde seu território, desde seu bar, como aquele lugar de sentido da produção e do uso, da utilidade do conhecimento que se pode dar, seria, como abstrato, essa racionalidade que vai surgir, revista reflexivamente com crítica, é dizer, autocriticamente, a gente vai poder trazer isso para que o NUTSECA possa se repensar e se reposicionar, consequentemente, quase que simultaneamente, nesse mundo concreto, né, do qual se propõe dinamizar. E vou rever essa questão da página 103 que você coloca, e também, professor, obviamente, esses outros estudos, né, posteriores, acho que
vai ficando claro. Eu fiz questão ontem com o Nancy dizer, olha, eu faço questão de colocar logo ali explicitamente os limites da nossa, porque é sempre limitado, não tem, é um recorte, é um retrato. Né? O que a gente tem que deixar explícito ali é que nossa metodologia e nossa percepção teórica sabe e se sabe em movimento constante. Então, como a gente tem que apresentar dentro de limites, inclusive de páginas, ou né, para fazer uma apresentação aqui, a gente tinha que dizer, pelo menos, que futuramente, né, quem sabe aí, a Maiane, espero que esteja presente, né, foi a bibliotecária que me substituiu no Nutiseca, de quem eu pretendo me aproximar, me reaproximar, a Malkin, eu vi que estava por aí também, que fez um trabalho recentemente sobre o Nutiseca. Ou seja, tem muita coisa que a gente precisa ainda fazer para seguir produzindo esse conhecimento. Né? Então, eu espero ter respondido aí as suas questões, professora. Olha, você respondeu e nem precisaria responder. Foram apenas assim sugestões para a gente pensar junto, pensar futuro, e futuro no sentido de que esse futuro está no seu trabalho, né? Ele está presente no seu trabalho, e nós percebemos todas essas perspectivas, essas vertentes maravilhosas que você tem, porque a sua dissertação é quase uma tese de doutorado. E quando você comenta sobre a questão das determinações, eu acho que é isso mesmo. Quando nós falamos o concreto, né, como o Marx falava, nós nos referimos ao concreto como síntese de múltiplas determinações. Essas determinações todas que você analisou e está analisando, e que você está vendo como são múltiplas, né? E eu digo, ele é concreto porque é a síntese de muitas, senão não seria concreto, né? E é isso que ele diz muito bem. O concreto é concreto porque é a síntese de muitas. Não é que ele simplesmente é a síntese, ele é concreto porque é essa síntese. O fato dele se tornar essa síntese é a concretude do fato, do objeto, você vai encontrar aí, não é? Então, eu te parabenizo por isso, porque a tua dissertação, ela foi mais um propósito, ela teve um propósito de mostrar o que você pôde fazer dentro desse recorte, dessa possibilidade de tempo, e eu até parabenizo vocês, porque eu sei as dificuldades que passaram, e que todos passamos, mas que alguns passaram especialmente, como você e a Nancy, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, e eu não tenho dúvida mais nenhuma. Agora teria o prazer enorme de ouvir a Andréa, mais uma vez. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Rodrigo, pelas contribuições aí com a Leila. Por favor, então, Andrea. E aproveito, então, para dizer que sim, Maiane está aqui, tá? É isso aqui. Eu vi Malkene, né? Malkene também. Malkene. Bom, gente, bom dia a todas e a todos, né? Um bom dia especial a Rodrigo e a Nancy, a quem de antemão já parabenizo pela conclusão aí da dissertação, e dizer, né, da minha alegria de participar desse processo. Quando eu concluí, né, fechei a leitura, todas as minhas observações, eu fiquei refletindo, assim, que foi um prazer. Então, acima de tudo, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de ter participado desse processo de transformação de um desassossego, porque era um desassossego que Rodrigo tinha, em uma dissertação de mestrado. Porque eu tive a oportunidade de ver Rodrigo da primeira vez expondo esse desassossego na seleção do mestrado, depois como aluno, na qualificação e agora na defesa. Então, é muito prazeroso, enquanto docente, enquanto alguém que já trilhou esse caminho também de mestrado e doutorado, e que a gente sabe como é desafiador, né? Porque primeiro surge um desassossego, alguma coisa que você não entende, que você se sente incomodado, angustiado, desassossegado, e é um processo, é uma construção intelectual bastante, assim, complexa, né? Você transformar esse desassossego em alguma coisa que faça sentido cientificamente, que tenha uma consistência, que tenha uma metodologia, né, uma teoria que sustente.
Então, para mim, o meu principal sentimento foi de gratidão por presenciar isso, porque para mim foi muito rico, e a companhia de vocês, né, de Leila, né, que eu já tive a oportunidade também de participar em outras bancas, é sempre um prazer muito grande, sempre se aprende muito, né? Então, quero agradecer, dizer que foi um processo, assim, agradável, rico, de muito diálogo, de reflexão e de aprendizado para mim, né, mesmo. Então, dizer isso. E aí, dizer também, fazer, né, algumas considerações gerais, antes de ir pontualmente para algumas coisas mais pontuais que eu tenho a comentar, mas dizer assim, que percebo, como a professora Leila percebeu, que realmente o trabalho, ele ganhou muito, desde a qualificação até agora a defesa, né? Eu me sinto plenamente contemplada no que foi de mais significativo que eu tive a oportunidade de recomendar na qualificação. Então, eu acho que o seu trabalho, não só, né, por isso, mas também pela incorporação das contribuições de Leila, pelo seu próprio amadurecimento, né, a gente vê que entre o projeto e a dissertação, a gente vê mais consistência, mais coerência, um corpo mais formado. Então, lhe parabenizo. Dizer também que atende, né, ao que se espera de uma dissertação, de um mestrado profissional, atende, porque também se coaduna a área de concentração, a linha de pesquisa, não é? Eu acho que você fez uma dissertação interessante e, inclusive, dizer que a sua dissertação em si, com independência do capítulo em que você apresenta a sua proposta de intervenção, o próprio trabalho que você fez é um produto, porque mapear o conhecimento é um produto, né? É uma prática de gestão do conhecimento e você fez. Então, mesmo que aquelas outras sugestões que você deu ao final, elas não sejam implementadas, o próprio mapeamento é um produto. Então, quero parabenizar por isso, tá certo? E situar isso aí, que eu acho que é importante. Então, as recomendações que eu faço, né, são assim, eu separei em recomendações e provocações. Então, assim, as recomendações são alguns pontos que eu acho que vão ainda aprimorar um pouco mais o seu trabalho. Uma delas que eu acho que é mais importante, eu vou destacar e indicar a bibliografia para dar suporte, não é? E as outras são provocações, porque como Leila falou, a gente lê e a gente para e fica pensando a respeito, fica refletindo. Então, algumas dessas coisas, né, claro que procurando, né, respeitar o tempo de todos e a gente não se alongar muito, mas algumas provocações eu não vou me conter e eu vou fazer para que a gente pense, né, para que a gente dialogue, né, aproveitar que estamos aqui presentes. E dizer também, né, a percepção que eu tenho, né, do que foi comentado aqui, do que está explícito no seu trabalho, dessa percepção, né, de que essa literatura, né, sobre gestão da informação e gestão do conhecimento, ela é muito construída a partir de um contexto de empresa privada, né, que tem uma lógica diferente, que tem um funcionamento diferente. E aí eu acho muito interessante, inclusive, uma contribuição científica importante à produção do PPGIC, porque as nossas produções, elas são situadas na administração pública, todas elas, né? Infelizmente, nem todos os trabalhos refletem isso, no sentido de procurar literatura que traga para o serviço público, mas todas elas, pelo que me consta, né, já são 71 dissertações, pelo menos que constam no repositório, devem ter outras entrando aí, não sei, mas são mais de 70, e que sim, são produções sobre a administração pública. Então, com independência desse retorno às instituições que receberam uma contribuição embasada cientificamente, mas uma lógica de aperfeiçoamento dessas instituições, a própria literatura desse eixo temático ganha, porque passa a ter produção situada na administração pública. E o seu trabalho contribui nisso. Ajuda a, vamos dizer assim, minimamente equilibrar um pouco essa balança, né?
Então, felicitar vocês também por isso. Muito bem, então agora eu vou passar aqui para alguns comentários, né, em relação ao seu trabalho. Como eu fiz na qualificação, eu vou enviar, Rodrigo, para você e para a Nancy, a minha versão com todas as anotações, com questões de menor complexidade, que eu nem vou comentar aqui, né? E algumas outras eu vou pontuar aqui, né, para aproveitar esse nosso encontro, esse nosso momento aqui de diálogo. Uma primeira coisa, né, que eu percebo em todo o trabalho, e que é uma provocação que não precisa de resposta, mas só para pensar, na sua primeira frase do resumo, você fala assim: a seguinte pesquisa de mestrado parte da necessidade do NUTSECA, da UFRN, de que ele reassuma, com perspectiva crítica, o eixo das redes de conhecimento, como mecanismo estratégico da gestão do conhecimento em torno do domínio SECA, barará, barará. E aí, me incomodou, porque, de certa forma, assim, essa primeira frase do resumo, geralmente a gente problematiza um pouco, né, dá um pouco de contexto daquilo que a gente vai trabalhar. Mas eu destaquei essa primeira frase porque, ao longo de todo o seu trabalho, aqui e acolá, eu percebo vamos dizer assim, um viés, de certa forma, meio impositivo, assim, no sentido de que você, enquanto pesquisador, você tem vamos dizer assim, você tem todas as condições e pertinências de refletir criticamente, né? De apontar, de ir a fundo e trazer evidências dessa situação que lhe incomoda e de apresentar proposições, uma proposta de intervenção. Mas existe uma coisa, principalmente quando a gente fala de redes de conhecimento, né? Você faz um mapeamento, mas assim, o incluir um elemento, um nó dentro de uma rede, seja formal ou informal, ou dinamizar uma rede, é uma decisão plural, percebe? É uma decisão plural no sentido de que os nós dessa rede, os atores envolvidos, um precisa reconhecer o outro, um precisa querer se articular com o outro, né? E mesmo quando a gente fala num contexto organizacional em que a organização queira criar ali redes, existe uma gestão superior, um nível hierárquico acima, que cria estratégias que estimulem a criação dessa rede. Então, assim, essa minha reflexão, essa minha provocação é dizer assim, o quanto te cabe nesse latifúndio, né? O que te cabe nesse latifúndio você fez, né? O fato de que, eventualmente, como resultado do seu esforço, como resultado de outros esforços, o NUTSECA realmente se insira, seja um agente dinamizador dessas redes, seja um agente que consiga estabelecer ali um diálogo, transcende em muito, não só o seu papel enquanto pesquisador, e mesmo se você ainda estivesse enquanto profissional que atua no NUTSECA, depende de muita gente, né? Compor rede não é alguma coisa que um decide sozinho, eu preciso que os outros tenham interesses, objetivos comuns e me reconheçam enquanto um ator com quem eu queira, com quem os outros queiram se relacionar, né? Então, isso é uma coisa, assim, só uma provocação, né, para a gente pensar. Agora, partindo realmente para as coisas mais pontuais, né? Ok, a gente vem aqui para a pergunta de pesquisa, né? As perguntas de pesquisa que a professora Leila também comentou, e você colocou várias, né? Eu acho que você colocou, assim, várias perguntas de pesquisa, e eu vi que teve aí uma mudança, né, significativa em relação ao que estava no projeto, ao que está agora.
né? E eu acho, inclusive, que a última questão que você coloca, né, quais estratégias de gestão do conhecimento podem ser traçadas pelo NUTSECA para aprimorar sua atuação como eixo no domínio seco e semiárido, levando em conta as características das redes existentes. Eu acho que essa última questão, ela sim é a sua questão central, porque é essa pergunta que você responde. Quando a gente chega no final da sua dissertação, a gente vê que você dá resposta a isso. Então, eu recomendaria que você desse a centralidade que essa questão tem. Porque ela, se você for fazer ali o casamento entre as perguntas e seus objetivos, ela é a que casa com o seu objetivo geral e ela é a que casa efetivamente com o que de fato você fez, tá certo? Na sua dissertação. Então, faria essa sugestão de ajuste, certo? Rodrigo, no seu objetivo geral, eu também fiquei um pouco inquieta, como a professora Leila também ficou. De certa forma, eu percebo duas coisas no seu objetivo geral. Ele choca, num primeiro momento, com o primeiro objetivo específico, porque repete, mapear as estruturas, bererê, bererê, e a segunda parte do objetivo geral choca com o último específico. Choca no sentido de que se sobrepõe, que fica meio que repetido. Mas isso é só uma questão de formulação, porque o último problema de pesquisa que você colocou, ele está ok, você alcança, você responde. E o objetivo geral, eu acho que é só uma questão no ajuste da redação, certo? Só para deixar assim, não, o objetivo geral é esse, e para alcançar esses, os objetivos específicos são esses aqui. Então, eu faço no seu texto sugestões nesse sentido, tá certo? Para aí você e Nancy refletirem o que ficaria melhor. Mas eu acho que simplesmente, se você colocar alguma coisa como... Eu fiz várias sugestões aqui, não é? Que aí, enfim, alguma coisa como analisar o domínio da seca e do semiárido para subsidiar a construção de uma rede de conhecimento especializada na temática, enfim, coloquei várias sugestões aqui, analisar as redes de conhecimento no domínio seca e semiárido para subsidiar estratégias de gestão do conhecimento no NUTSECA, né? Poderia ser, eu coloquei algumas opções e aí, enfim, vocês veem a formulação que fica melhor para vocês, que expressa melhor, né, o pensar de vocês. Outra coisa, Rodrigo, que teve de diferente do projeto para qualificação foi que surgiu aí essa palavra tão bonita, estratégias de gestão do conhecimento. Que diabo são as estratégias da gestão do conhecimento? E aí, eu já, né, ficou a mosquinha, né, quando eu li, ali. E aí fui lendo o trabalho, cheguei no final e fui percebendo. A gente precisa trocar essa palavra estratégias de gestão do conhecimento por ferramentas e práticas de gestão do conhecimento, tá? Então, essa é a principal recomendação que eu faço, em quê? Porque quando eu falo, você elaborou uma dissertação que se insere nesse eixo temático, gestão da informação e do conhecimento, que tem, vamos dizer assim, conceitos claros em relação a isso. Ou seja, como é que a gestão do conhecimento se materializa, como é que ela funciona de forma prática, para que eu veja, né, concretamente, mediante ferramentas e práticas. O mapeamento do conhecimento que você fez é uma prática de gestão do conhecimento, entende? As sugestões que você dá são todas ferramentas e práticas de gestão do conhecimento. Então, só para você dar mais consistência mesmo ao seu trabalho, diga ferramentas e práticas, e em relação a isso, eu coloco já sugestão, inclusive, do próprio Batista, numa publicação de 2015, em que ele apresenta uma lista, né, de várias ferramentas e práticas de gestão do conhecimento, com descrição do que é, e faz uma avaliação do quanto elas estão ou não estão sendo adotadas na administração pública brasileira. Então, dá um referencial interessante para você, Rodrigo. E também, quando você for, né, Nancy, uma coisa que a gente está aí vendo como faz é dar mais visibilidade a essa produção técnica,
né? Uhum. Destacar e, a partir disso, fazer um e-book específico com essas sugestões. Então, você vai ter um portfólio de ferramentas e práticas voltados para o NutriSec. Então, até para os seus pares, né? Para outras pessoas que estão atuando em gestão do conhecimento, na administração pública, elas vão reconhecer o seu trabalho. Elas vão recuperar o seu trabalho, porque você está usando a tecnologia que se usa na área, tá certo? Então, essa seria a sugestão que eu considero mais significativa, né, que eu poderia fazer aí para o seu trabalho, tá certo? E como eu digo, eu coloco aí todas as recomendações. Então, assim, já na introdução eu coloco, né, o que é que você está denominando de estratégias, né? E aí já sugiro ferramentas e práticas, e no final eu confirmo que é efetivamente o que você faz, né? E que indico, então, a leitura. Um outro ponto de consistência que eu acho importante no seu trabalho, Rodrigo, você trabalha, né, lá na gestão do conhecimento, você usa o Fábio Batista, né, e vai, né, se aceitar essa sugestão, usar também nessa questão das ferramentas e práticas, e você menciona o modelo SES, né, aqueles processos, né, socialização, externalização, combinação, internalização do conhecimento. Então, uma sugestão adicional que eu faço é você, porque na sua proposta, você, de certa forma, refere a esse modelo SES. Quando você apresenta cada proposta, você diz assim, quando você fala dos cursos, né? Então, você remete a essa ideia de internalização, ou seja, as pessoas envolvidas, elas precisam continuar adquirindo conhecimento, se aperfeiçoando, né? Então, é esse momento da internalização. Então, a cereja do bolo, né, da sua proposta, eu acho que seria justamente você ver as ferramentas e práticas que você vai sugerir e casar essas ferramentas e práticas com o modelo SES, entende? Então, dizendo, do ponto de vista da socialização, quais são as ferramentas e práticas que eu sugiro? Para a combinação do conhecimento, o que é que eu estou sugerindo? Para a internalização, são as ferramentas, tá? Entendeu? Para cada uma dessas fases, cada um desses processos, você indique quais são as ferramentas e práticas, porque você já fez isso, de certa forma, na sua proposta. Agora, como eu digo, para o leitor do seu trabalho, que é dessa área, ele vai sentir a falta de que você faça isso. Então, nesse sentido, aí lembre, né, na disciplina a gente trabalhou um texto de matéria, que é um capítulo de livro, em que ela apresenta isso para o caso da Petrobras, por exemplo. Então, só para você ter uma referência. E também eu sugiro como leitura, para ajudar nisso também, 2 dissertações que foram defendidas no programa, uma do Pedro Rocha de Souza, que foi defendida em 2017, que faz um portfólio de ferramentas e práticas, se eu não me equivoco, para o Hospital Onofre Lopes, o Hospital Universitário, e a Márcia Valéria Alves, que faz para a Biblioteca Central da UFRN, tá? Então, são alguns aportes, assim, que eu acho que vão te ajudar para você, né, entender, visualizar isso que eu estou sugerindo para você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu fiz, gente, 78 comentários, mas eu não vou ler tudo isso. Bom, aí já passo lá para a página 26, né? E aí é uma coisa, Rodrigo, ainda na introdução, nas suas justificativas, né, que Leila elogiou, eu acho interessante, mas eu senti falta, eu já tenho colocado no projeto e agora reitero, um pouquinho mais de objetividade, né? Um pouquinho mais, eu senti. Nessa página 26, você faz uma coisa que às vezes eu faço também, boto o espanhol no meio do português, né? Então, umas palavrinhas assim escapam, né? Do espanhol entra ali, e a gente crente que está, né, que tá com português e não está, né? Está escrevendo uma palavra em espanhol. Então, algumas dessas eu destaco no texto, mas aqui na página 26, você faz
uma citação em que você comenta, né, que a gestão do conhecimento é um campo que está fundado e que responde aos estágios atuais do desenvolvimento de um sistema, que tem valores e crenças, que se apropria do valor extraído do trabalho alheio e que nega aos próprios produtores o seu usufruto, pois ainda que haja uma participação maior das camadas mais baixas nas estruturas organizacionais, com acesso a determinada informação, em fim de contas, é uma participação aparente quando considera a distribuição dos resultados de capitais, enfim. Você segue essa linha de raciocínio e eu faço um comentário longo, concordando com você e acatando, né, entendendo e, vamos dizer assim, compartilhando com você essa crítica, mas também convidando você a uma ponderação. Qual a ponderação que eu acho que é importante você fazer? Né? A ponderação de que a gestão do conhecimento ela começa na administração pública. E que quando você aplica esses processos de gestão na administração pública, o beneficiário é a sociedade como um todo. São os usuários, né? São os beneficiários, são as pessoas que têm a oportunidade de receber serviços educacionais, de saúde, melhores, com mais qualidade, nos quais o conhecimento está mais incorporado. Então, eu acho interessante você também fazer essa ponderação, certo? Que eu acho que, como a gente já comentou no início da minha fala, né? A literatura, os clássicos da área, eles são ambientados em sociedades diferentes, né? Na sociedade americana, na sociedade japonesa, eles refletem a experiência de consultores de grandes empresas multinacionais, totalmente diferente da nossa realidade, né? Mas existe também um esforço de trazer essas discussões, e existem já também trabalhos consistentes que trazem essa discussão para a administração pública, e que colocam também que os beneficiários desses processos não são apenas os donos dessas grandes empresas, os capitalistas que usufruem de mais ganhos em virtude da apropriação desse conhecimento. Mas conforme eu uso isso em organizações que atuam com outra lógica, né, eu acabo fazendo com que esses benefícios eles sejam distribuídos em uma outra lógica também, tá? E o seu próprio trabalho, ele atua numa outra lógica. Então, você não faz a sua dissertação e a construção toda que você faz de um mestrado profissional, né, em gestão da informação e de conhecimento, que tem, sim, consistência teórica, que tem, sim, possibilidade de contribuir para o aperfeiçoamento do NUTSECA e que tem, sim, uma contribuição também para a literatura e para a compreensão do que são esses processos, né, no seu caso concreto, da gestão do conhecimento, na administração pública e de que benefícios eles trazem. Tá? Então, não é simplesmente, não, eu estou fazendo gestão do conhecimento porque eu estou nesse mestrado e tem que ser. O seu desassossego já era esse. Não é? Já era esse. Né? Então, é só essa ponderação que eu acho interessante, tá certo? Que seja feita, para ser até coerente com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, né? Com a própria construção que você fez. Né? Então, isso também é uma provocação que, enfim, não vejo necessidade de maiores questões, né? E aí eu acho que essa colocação do NUTSECA, né, como um ator significativo nessa rede, ela vai muito nesse sentido da própria natureza do NUTSECA, né, de trabalhar, né, com a documentação que trata disso e quantos produtos, né, e quantas ações o NUTSECA pode fazer e pode contribuir no âmbito das ciências sociais, né, para essa rede. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante e a incorporação das suas propostas, né, pelo NUTSECA, eu acho que, de fato, né, podem trazer muitos benefícios, né, não só no sentido de revitalização do NUTSECA, né, mas também para chamar a atenção, que é uma coisa que está no seu trabalho, por que os pesquisadores das humanidades e das ciências sociais aplicadas não têm tido
o interesse de olhar para o fenômeno seco e semiárido. Por quê? Né? Será que esse fenômeno realmente dizem respeito apenas às ciências naturais, às ciências biológicas? Porque os pesquisadores das naturais e das biológicas estão produzindo, né? Mas por que não ver esse outro, né? Então, enfim, eu acho que as suas contribuições, elas são bastante significativas, né? Eu acho que você realmente alcançou o que você queria alcançar, né? Você transformou realmente o seu desassossego em uma pesquisa acadêmica, em uma dissertação que vai contribuir para a área, que vai contribuir para o aperfeiçoamento da instituição seca e da UFRN, né? E eu acho, Rodrigo, que com esses ajustes, né, com essas colocações, né, que a Leila fez no sentido de você refletir um pouco mais, com esses ajustes, né, que eu proponho para você, eu acho que você vai ter produzido uma dissertação que vale a pena a leitura e a consulta, que leva a pensar, a refletir, né, e que atende, né, o que a gente se espera. Então, no mais, agradecer aí a paciência, a atenção de vocês e dizer realmente, reiterar a minha alegria e a minha gratidão por ter participado desse processo. É isso. Muito obrigada, Andrea. Rodrigo, quer falar alguma coisa, comentar, responder? Não sei se eu posso. Ela disse que não precisava, mas... Retórica, Rodrigo. Eu disse no início que eu queria aproveitar o momento de Não, começo dizendo que são muito pertinentes. Tudo isso a gente sentiu também. Principalmente essas duas últimas, ou pelo menos, não sei se as duas últimas, porque foi algo sobre as ferramentas e práticas, né, versus a estratégia. Porque, para mim, e aí vai coadunar com a outra questão que eu gostaria só de esclarecer, porque que eu uso o termo estratégia aí, e agora eu concordo que talvez tenha que melhorar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ferramentas e práticas estratégicas, certo? Então eu vou inverter, não vou substituir, eu vou complementar, né? Que é inclusive uma das coisas que a gente fala o tempo todo na dissertação, que a gente quer uma reciprocidade complementária. E as contribuições da qualificação para cá só tem sido nesse sentido, e me deixam muito, muito tranquilo, não inquieto, né, ainda, mas tranquilo nesse sentido. Por quê? Porque eu quero enfatizar com o termo estratégico, né, que a gente precisa repensar os conteúdos do que é gestão. Talvez a gente precise aí fazer uma reelaboração terminológica também para isso tudo. Porque é um problema de racionalidade. Não é simples você abandonar o termo, ainda que seja administração pública, vai ser administração. E a administração é uma ciência nascida da pós-modernidade ocidental moderna. Então a gente precisa, se não houver tempo histórico para reformular e criar uma nova categoria, a gente precisa, com muito cuidado, pelo menos reformular o conteúdo e deixar explícito o conteúdo do que é administração, do que é gestão, para a gente, para que a gente possa promover, professora, esse efeito que nós necessitamos. Por isso que aí eu vou botar logo lá, necessitamos que o NUTSECA reassuma. E o ré está entre parênteses, porque ela era parte de uma rede micro própria, que vem com PRN, e está dito na dissertação. É multidisciplinar o NUTSECA desde seu início. Mas se você não tem uma pessoa como Terezinha de Queiroz Aranha, que compre as brigas, não é? Talvez o NUTSECA hoje não tivesse está sendo objeto de vários projetos, de várias dissertações, como o PPG, que felizmente está promovendo. Precisa mapear isso também, a gente até começou a fazer isso rapidamente lá, antes de mim até, eu acho, Luciana comentava, a professora Luciana comentava que fez esse levantamento, né, das produções sobre o NUTSECA. A gente tem um UFPB, nossa irmã aqui, nossa co-irmã,
também, com Isa Freire, pelo IBIT, né, tem um programa muito potente de pós-graduação também, tem uma graduação para formar bibliotecários, cientistas da informação, também a gente precisa dessa aproximação. Então, essa sim é a minha inquietação, de promover essa aproximação, Eu não vou contar com todo mundo, não. É dizer, o NUTSECA, na minha cabeça ainda, porque talvez agora eu resolva essa questão do NUTSECA na minha cabeça, porque eu consegui apresentar a dissertação, e aí eu vou dizer, realmente agora já não sou mais um servidor lotado no NUTSECA. Porque essa dissertação começa quando eu lá estava, né? Então, imagine, né? Menina nascendo por tudo que é lado. Essas dificuldades aludidas por Leila, esse mestrado começou para mim com minha filha no meu braço, uma das gêmeas, num quarto de hospital, enquanto minha esposa estava na UTI para dar o peito à outra para tirar a gente do hospital. Então, são muitas inquietações, mas do ponto de vista do resultado que a gente pretende apresentar e discutir que ciência a gente quer produzir, não é, como meio, não como fim, era assim, de fato, naquela primeira tentativa que a Andrea bem lembrou, né, eu estava realmente muito inquieto, porque eu vi o problema, mas não sabia expô-lo, talvez. E me deixa feliz de novo, porque quando eu fui apresentar lá, naquele primeiro momento em que eu não conseguia aprovar a vaga, eu dizia que o mapeamento era o produto. Né? Talvez se eu usasse o termo mapa, a coisa ficasse mais clara, mas como muda alguma coisa aí, né, na própria expressão usada. Então, o estratégico para mim é fundamental, porque a gente precisa tomar conta dessas decisões, né, para tomar da própria gestão do conhecimento, do que é gestão. Que decisões a gente vai tomar, né, a nível estratégico? Então, ferramentas e práticas estratégicas, tudo bem. E sobre essa questão de que, bom, já acredito que eu já tenha falado, desse entrelaçamento. E reforço aqui a felicidade de ter recebido de você mesmo, professora Andrea, essa indicação de trabalhar o Batista, né? Tanto o Johnson com a gestão de redes de conhecimento, mas o Batista me deixou mais contente ainda, porque realmente me deu escape para deixar mais claro o que é que a gente está querendo, porque se trata de um organismo público. A UFRN, o NUTSECA, é um organismo público e agora, com toda a consciência de que realmente a gente coaduna. Eu tomava o professor Pedro na disciplina de metodologia o tempo todo, recalcando ali insistentemente. Os meus colegas que aí estão presentes assistindo vão poder dizer, vão poder dizer que, como eu escutávamos o professor Pedro dizer, não fiquem só nos cânones, citem os próprios colegas, citem outras pessoas, ou seja, vamos produzir conhecimento para não ficar a reboque do que está sendo produzido no Centro de Poder Mundial. Né? Então, é isso, dizer, aí eu aproveito para agradecer, né, essa banca maravilhosa, que pôde aportar muito, né, ao meu trabalho, o enriquecimento do trabalho, e as duas componentes da banca deixaram isso bem claro de como perceberam o meu crescimento, e não tenha dúvida que muito se deve à minha orientadora, porque sem ela esse trabalho seria metade, no mínimo, né? Ou seja, ia ficar com aquela sensação de infinitude, porque eu não assentava algumas coisas, e a orientação de Nancy foi não só fundamental, foi indispensável para que a gente alcançasse esses resultados e plasmasse isso nas páginas que agora a gente coloca, depois de melhorar, né, vamos colocar aí à disposição do público, né, e dos produtores de conhecimento, assim como eu. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigada aqui. Aproveito já para também agradecer a Leila, a Andrea novamente, pelas excelentes contribuições. Realmente a gente vai a revisar tudo isso. Em cada banca a gente continua aprendendo, como também falaram vocês, né? Então, todas essas reflexões vão para a gente refletir e tentar
entregar um produto o melhor possível, né? E também, enfim, parabenizo a Rodrigo, realmente foram jornadas bem difíceis, né? Pessoais, profissionais, mas eu acho que ele se saiu muito bem e já, enfim, deixo